sejam bem-vindos visitantes. Meu nome é Abraão. Estamos agora iniciando a gravação do 10º vídeo, assim como foi prometido, dessa série Beriana. Um motivo de muita alegria para a gente, porque foi um propósito colocado em nosso coração através do Espírito Santo, o Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai. A gente teve essa iniciativa para poder divulgar aqui a minha experiência, já que eu também fiquei um pouco período hoje dos 21 anos, né, que eu me converti, somente 1 ano e meio, mais ou menos, desse período que eu fiquei fora da igreja, né? Então eu dei meu testemunho e também contei a minha experiência, e agora é esse vídeo de encerramento. Estou muito feliz porque é um vídeo, é uma série de vídeos, né, que eu quis fazer justamente para ajudar essas pessoas que estão nessa situação, estão passando por essa situação ou por algum tipo de dificuldade nesse sentido. E aqui vocês podem adquirir muitas respostas, né? E então vamos começar com uma oração, agradecendo ao Senhor. Fechamos nossos olhos, curvamos nossas cabeças. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, agora aqui estamos felizes, gratos a Ti, porque estamos encerrando essa série Beriana, cumprindo com o Teu propósito, com a Tua vontade. O Teu Espírito Santo tem manifestado em nosso meio, em nosso coração. O Senhor perdoe a nossa vida secular, né, nossos pecados, prevaricações e iniquidades. Deixamos as preocupações de lado nesse instante, para que sejamos instrumentos do Teu Espírito Santo. Fala nossos corações nesse instante. Abençoe todas as pessoas que chegaram até aqui, tiveram a paciência de assistir todos os vídeos e refletir e orarem nesse sentido, em tudo que foi falado, em tudo aquilo que foi manifestado em nosso meio, pela Tua própria vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Repreendo a ação do inimigo nesse instante, caia por terra seus planos perversos, tudo aquilo que tenha se levantado para impedir a disseminação da Tua palavra, que a Tua palavra tenha livre curso. Em nome do Senhor Jesus, já agradecemos a Ti por essa oportunidade. Amém. Então, irmãos, aqui eu escolhi uma escritura para fazer esse encerramento. O propósito aqui, eu não sou pastor, né? Inclusive eu pedi permissão para o meu pastor na igreja que eu congrego para poder falar as coisas aqui com a permissão do ministério, né? Não é se levantar contra ninguém, atacar ninguém, mas simplesmente apontar alguns pontos, né? A gente pode sim, o propósito da série Beriana foi esse, a gente voltar para as escrituras, estudar, né? Mas isso não, eu quero deixar bem claro que não foi da minha vontade, né? Eu trabalho o dia inteiro, em muitos vídeos, né? Eu estava assim meio esgotado, né, mentalmente, né? Se você exerce um trabalho intelectual, não é um trabalho braçal, né? Que o trabalho braçal você toma um banho, relaxa, janta, deita, a sua cabeça tá boa. Mas quando você faz um trabalho intelectual, você cansa sua mente, né? E chegar à noite aqui, ter que falar, ter que refletir, eu tenho que me esvaziar completamente, né? E para poder ficar sensível àquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Só quem tem esse dom sabe como é que funciona, né? É uma coisa que tem
no nosso corpo dois seres atuando. Tem a nossa alma, o nosso espírito e tem o Espírito Santo. Então, isso demanda muito mais energia, né? A gente realmente fica mais cansado, porque você empresta, né? Você é um vaso, né? Você empresta o seu corpo para que ele possa ser utilizado pelo Senhor, né? Já não são as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, tudo vem do Senhor. Para quem tem essa experiência, para quem não tem, acha que é normal. Assiste o vídeo e fala assim, não, ele preparou, ele fez e tudo, né? Na maioria dos vídeos, às vezes eu tenho uma escritura que é o gatilho do assunto. Ele, ele é para poder dar aquela introdução no contexto, mas o que foi falado nos vídeos, isso tudo eu fiz em espírito, não foi algo que da minha própria cabeça, da minha própria inteligência, da minha própria razão, né, dos meus próprios pensamentos, não. A gente fala em espírito, né? As pessoas têm que entender. Por isso que a teologia, ela nunca chega nesse patamar, né? Porque a teologia, ela faz com que o Espírito Santo seja deixado de lado, porque você passa a estudar de uma forma mecânica, humana, né? E você prepara o pão que vai ser servido, né? Que é a palavra que vai ser servida. Agora, quando é pelo Espírito Santo, é o Senhor que prepara. E você simplesmente é um canal que fala, e muitas das vezes, se não tivesse sido gravado, né, você às vezes nem lembra daquilo que você falou, porque não veio de você mesmo, né? É assim que funciona. As coisas espirituais, elas são dessa maneira, né? Então aqui eu procurei falar em espírito, porque Deus ele não ia me colocar nessa situação sem me dar o dom, né, de poder fazer esses estudos, né, e levantar. Então, assim, nós somos as testemunhas, né, do Senhor Jesus. A gente compartilha e fala do que acontece na nossa vida, do que aconteceu, como Deus trabalhou e tudo mais, né? Eu vou deixar aqui no vídeo o link para que vocês acessem. Eu abri um canal lá no Telegram, né? Chama canal Águas Puras também. E eu vou deixar o link aqui no vídeo para que vocês acessem lá. E quem quiser discutir comigo no bom sentido, né? Trocar ideias e questões, eu também estou sempre aprendendo. Eu tenho 20 anos já, vou fazer 21 anos, né, de cristão, em dia 15 de novembro desse ano. Então, assim, eu sempre estou aprendendo, né? Então, o Senhor nos dá esse mandamento, né? Cingir os vossos lombos de conhecimento. Então, a gente sempre tem que estar sentado, né, com paciência e aprendendo. Cada vez mais a gente vai se aprofundando e não é uma coisa teórica, ela é seguida. O nosso Pai Celestial, ele nos dá o ensinamento e aplica na nossa vida, na prática. Então, coisas vão acontecendo na sua vida, por isso que fala que vem provações, né? Você não está numa situação de simplesmente estar num camarote, estar no mezanino, aprendendo e assistindo tudo e vendo como as coisas funcionam. Não é assim. Você faz parte do show, você é parte do espetáculo. Então, as coisas acontecem na sua vida para provar quem você é, o que sai da sua boca, né, o que você acredita, porque na encruzilhada
quando somos colocados na encruzilhada, justamente para ver tudo aquilo que a gente aprendeu, se a gente vai seguir o caminho da justiça ou se a gente vai seguir o caminho da iniquidade. A gente é sempre colocado nessa situação. Então, tudo que você aprende, então por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela te desafia, porque a quem mais se dá, mais será cobrado. Mas você vai receber o seu galardão, né? Então é algo que você vai subindo de categoria, mas você não deve deixar a soberba entrar no teu coração. A religiosidade, ela faz justamente isso. A pessoa, quando ela se torna religiosa, fanática, ela se julga ser melhor que as outras pessoas. E é justamente ao contrário. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente é miserável, né? Desgraçado pecador, né? Que a gente tem e vive sobre a misericórdia de Deus constantemente, constantemente, porque não somos capazes. Se não fosse o Consolador, ou o Espírito Santo, que foi nos enviado pelo próprio Senhor Jesus, ele diz, né, se eu não ir, ele não virá, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito Santo. Né? Então a gente tem essa proteção, tem esse direcionamento. Então a gente iria se perder, mas graças a Deus, o nosso Pai Celestial, no beneplácito do seu pensamento, porque só Deus, o Pai, é bom, diz o Senhor Jesus, só o Pai é bom, né? Porque todos nós temos ambições egoístas, somos falhos, somos vaidosos, somos carnais, tudo isso, né, tem que ser trabalhado, que não estou falando de nós mesmos, mas é da nossa herança, a nossa natureza humana, ela funciona dessa forma. A nossa natureza humana é miserável e pecadora, né? Nós habitamos nesse corpo de carne corruptível, e estamos sujeitos a tudo isso. Então a gente tem um consolador, tem aquele que vai nos aperfeiçoando, nos santificando. É uma carreira, é um caminho a ser perseguido, né? Inicia e vai para o resto da sua vida. Então é algo que a gente está nesse estágio de sempre estar aprendendo e nos aperfeiçoando, mas que nunca entre soberba, vaidade, orgulho, né? Não entre esse sentimento de colocar julgo sobre as pessoas, de julgar as pessoas, de apontar, atacar pedras no pecado do seu irmão. Antes, né, você olhe para o seu pecado, né? Porque quando você chega nesse estágio de ficar acusando e atacando pedra, é porque você é muito mais pecador, né? Você não está enxergando os teus pecados. E aí você passa a enxergar os pecados das outras pessoas, né? Quem verá a face do rei? Escrito na Bíblia, né? Aquele que vira o rosto para não ver o mal. Então, se você vê uma pessoa em pecado, não é para você atacar pedra e não é para você acusar. Essa é a graça de Deus. A diferença, né, do Velho Testamento, sacerdócio de Arão, e o Novo Testamento, sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, sacerdócio de Melquisedeque. É a graça de Deus, né? Você vai orar por aquela pessoa, você vai oferecer ajuda, né? Não é condenação, né? E o Senhor Jesus diz: eu não vim julgar esse mundo, mas eu vim salvar, né? Quem precisa de médico é os doentes, né? Não os sãos. Então, quem se julga bom, né, não precisa da graça de Deus. Fique no Velho Testamento.
né, cumprindo leis que a própria Bíblia diz que não aperfeiçoa ninguém, não te dá aperfeiçoamento de caráter, né? Eu queria terminar a escritura aqui, vou até compartilhar aqui a nossa famosa Bíblia. Então aqui a gente já iniciamos a gravação na nossa tela. Eu quero ler uma escritura em Lucas, Novo Testamento, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, 27 até o 35. Então vamos lá. Evangelho, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27, 35. Vamos aqui, vou dar uma pausa que eu quero colocar um ponto de vista aqui. Então, meus irmãos, a gente está finalizando essa série e saber que esse mundo ele está sob uma guerra espiritual, como já falei anteriormente, né? A gente tem o bem contra o mal e o que está em jogo, as nossas almas. Se nós fomos colocados aqui para nesse mundo para dizer quem a gente é verdadeiramente, quais são os frutos que nós vamos produzir. Nós somos semelhantemente uma plantação, a gente é uma árvore, né? E quais os frutos que a gente vai produzir, frutos espirituais. E isso é o que vai determinar de que semente você é, se você é semente do maligno ou se você é a semente do Senhor Jesus, né? A semente da herança de Deus, dos filhos de Deus, né? E a colheita, e o Senhor, o nosso Pai Celestial, ele é o lavrador. E já está chegando, estamos bem próximo da colheita. Então a colheita, ela vai separar o joio do trigo. É aqui que está a nossa questão, né? Então a gente não pode, se você verdadeiramente crê no Senhor Jesus, se você verdadeiramente crê no Evangelho, então você tem que tomar partido, você tem que sair da posição confortável e você tem que escolher o lado que você vai militar. Ele é literalmente uma militância, como se fosse você estar se filiando a essa causa, né? E passar a fazer aquilo, porque a partir do momento que você se entregou ao Senhor Jesus, ele vai te direcionar para você trabalhar para ele, no bom sentido, né? Não é trabalhar de uma forma profissional como no mundo secular. Você vai trabalhar para ele como? Você vai ser um instrumento usado, um vaso, né, que vai ser usado por Deus para cumprir o propósito que é o plano de salvação da humanidade. Então você vai ser participante disso também. Se você está sendo salvo e ajudando a salvar outras pessoas. É isso que é o reino de Deus. É por isso que a palavra diz colocar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você coloca esse propósito no teu coração, aí sim você é salvo, participante da salvação e também é, está, né, envolvido com o trabalho para salvar outras pessoas, né? Nós somos uma rede, nós somos um corpo, diz a Bíblia, né? Então eu vou ler aqui a escritura, né, iniciar de novo a gravação aqui, que eu queria ter colocado esse comentário inicial. Então vamos lá, né? Então do 27 até o final, deixa eu deixar aqui a nossa marca-texto em amarelo, para ficar mais fácil
a gente vê na tela, né? Então aqui ele fala justamente isso, né? Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra, vamos até aqui o versículo 30. Então aqui é justamente isso, né? Aquele que perder, assim diz o Senhor, aquele que perder a sua vida, salvá-la-á, né? E é justamente isso, porque você, passando para o lado do reino de Deus, passando a seguir, né, guardar e seguir os mandamentos do Senhor Jesus e o seu Evangelho, isso implica em muitas perdas nesse mundo. Né? Porque as pessoas hoje elas correm muito dos seus próprios interesses. Nós temos plantado isso no nosso coração, né, para que a gente tenha essa ambição egoísta de competitividade. Né? Então a gente, a gente tem essa coisa na nossa natureza humana que é exacerbada, ela é estimulada. Mas quando a gente conhece o reino de Deus e a gente sabe que tudo pertence a Deus, né? Tudo foi criado por Deus, tudo tem um propósito, que na verdade temos a mesma origem, nós somos irmãos em Cristo e que essas pessoas que não conhecem, né, o Evangelho verdadeiramente, muitos evangelhos transtornados, que sejam amaldiçoados porque não pregam o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, assim nos disse Paulo, o apóstolo Paulo em suas cartas, né, que o Evangelho verdadeiro, genuíno do Senhor Jesus seja pregado. Esse é o nosso propósito, um dos nossos propósitos nesse canal. É justamente isso, que nós estamos numa guerra espiritual, que Deus nos chama para um propósito, para que Ele possa nos edificar, nos transformar, de dentro para fora, mudar o nosso caráter, mudar a nossa natureza humana, fazer com que nós possamos, através do poder do seu Espírito Santo, queimar a nossa natureza humana e poder nascer dentro de nós uma natureza divina, que agora nós somos cristãos, pequenos Cristo, é isso que significa essa palavra, imitadores de Cristo. Aprendemos a evoluir espiritualmente, a estar em outro patamar espiritual. A gente tem a plena consciência da nossa salvação, plena consciência de que tudo isso é nosso. Você pode olhar a terra inteira, todas as riquezas, tudo, os céus, a terra, tudo isso é nosso, porque o reino dos céus, tudo é de todos, assim diz a palavra de Deus. No princípio, tudo era de todos. Não havia essa divisão, não havia essa separação, não havia essa ambição egoísta, né, de pessoas possuírem muito e poucas pessoas possuírem muito e muitas pessoas não possuírem nada, né? A gente vê que o mundo jaz do maligno e o propósito dele é fazer com que as pessoas elas sejam destruídas, a sua alma espiritualmente, sejam completamente enganadas, cegas, né? E não atente para aquilo que é o mais importante nessa vida, que é a sua salvação. É a primeira coisa. Nós estamos aqui sob o jugo do bem e do mal, né? E a gente precisa escolher um lado, né? E o nosso Pai Celestial ele já enviou o Senhor Jesus, ele já deu a sua resposta. E nós somos mais do que privilegiados de estarmos vivendo nesse tempo de hoje,
e ter tudo isso ao nosso alcance aqui, né? Então, através aqui do computador, você consegue acessar o livro digital aqui. É muita facilidade que a gente tem hoje em dia, que é justamente o que traz também a apostasia, o afastamento. A pessoa, ela se acomoda, ela se afasta, né? Entra num estágio de apostasia, porque ela, vivendo no conforto, vivendo num mundo cheio de facilidades, né? Você acaba se esquecendo que você precisa exercer a sua atividade espiritual também, que é o mais importante, né? Tudo que a gente vê veio daquilo que não se vê, veio do mundo espiritual. O nosso Deus, ele criou tudo por palavra. Tudo que a gente vê foi criado por palavra. Então, o mundo espiritual é muito mais evoluído e rege esse mundo que a gente vive aqui. Então, a gente não tem que viver para este mundo. A gente tem que viver acordado com as nossas candeias acesas, né, o Espírito Santo presente nas nossas vidas, a gente atuando na igreja, exercendo o nosso ministério dentro da igreja, né, fazendo aquilo que o Senhor Jesus determinar para nossas vidas. Nós somos vasos, né? Nós nos entregamos ao Senhor Jesus, a causa do Evangelho. Então a gente tem esse propósito maior, né? As outras coisas serão acrescentadas, a gente não precisa se preocupar. Mas a gente sabe que tudo isso aqui é passageiro, inclusive a gente não sabe o dia do amanhã. Então, tudo isso é passageiro. Mas se você investir em algo verdadeiro, você sabe que você vai ser o herdeiro, verdadeiramente herdeiro dos céus e da terra. Esse corpo é passageiro, tudo é passageiro. Tudo vai se fazer novo. Quando o Senhor Jesus voltar, aí ele vai instituir o seu governo, o reino milenial de Cristo. Então todas as coisas serão renovadas, né? Os céus, a terra, e a gente realmente vai ser separado, né? Porque não tem como o bem conviver com imperfeição junto com o mal, né? O mal sempre é corrupção, o mal sempre é violência, morte, né? O mal sempre é mentira, sempre é doença, é maldição, são várias coisas. Então, para que o reino do céu seja restabelecido, como já foi restabelecido no céu, quando Satanás e seus anjos já foram expulsos, devido à vitória do Senhor Jesus, o triunfo do Senhor Jesus sobre o mal. Então, os céus já vivem em paz, agora falta a terra, né? A terra onde nós vivemos, porque a terra foi criada, pertence a Deus, e ele vai tomar de volta esse governo. Não vai, foi entregue aos homens, e por causa do pecado de Adão e Eva, foi entregue a Satanás, e Deus, já vitorioso, adquiriu todo o direito, todo o poder no céu e na terra foi me dado, assim diz o Senhor Jesus. Ele vai retomar. O mal vai ser expulso, vai ser jogado no lago de fogo, Satanás e seus anjos, né? E todo aquele que rejeitou a graça do Senhor Jesus, e o reino vai ser estabelecido. Mas agora, nesse momento, nós estamos vivendo nessa causa. Somos parte da causa. A gente tem essa missão na nossa vida, né? Não só para passar para os nossos familiares, nossos filhos, mas como igreja, né? Como igreja orgânica, atuante, onde a gente for, a gente é instrumento do Senhor Jesus. Então ele fala que se você não carregar a sua cruz, é justamente isso, né? Você vai ter que negar a si mesmo, vai ter que negar muitas coisas, né? O nosso coração é enganoso, né? Os nossos desejos, as nossas ambições, o nosso coração é muito enganoso, né? Então, esse fato de você carregar a sua cruz, às vezes é você negar a si mesmo, né? E fazer
o que é certo, né? Não é aquilo que a gente acha que é certo, mas é fazer aquilo que a Bíblia fala que é certo. Tem uma grande diferença. Né? O, o, a justiça de Deus é completamente diferente da justiça dos homens. E aí ele fala: pois qual de vós querendo edificar uma torre? Então você tem muito a perder nesse mundo quando você se torna cristão, mas você tem muito a ganhar. Então, assim, é cobrança, muitas vezes amigos que vão embora, muitas vezes pessoas que falam que você ficou fanático, que você não não está perdendo a sua vida, para que se preocupar com isso? Você não é padre, você não é pastor e tudo mais, aquela coisa, né? Então, assim, o compromisso que você tem que ter no ministério que Deus te enviar, te encaminhar, né? Então, a gente, pela graça, a gente trabalha muito mais, a gente tem menos horas de sono, a gente tem trabalhos espirituais. Então, quando você vai louvar, quando você tem que ensaiar. Se você for participante do Ministério da Música, se você é do Ministério da Oração, você vai orar muito mais, você vai perder horas de sono, né? Mas isso se você é do Ministério da Palavra, você vai estar lendo muito mais a Bíblia, vai estar buscando inspiração do Espírito Santo para poder pregar a palavra, para poder ser, né, aquele que semeia a semente do Evangelho, né? Então, assim, as pessoas, você tem um compromisso, não é só, você não é mais dono da sua vida. Você tem um Deus verdadeiro, que é o nosso Pai, que agora, através do Senhor Jesus e o Espírito Santo, que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, e pelo Espírito Santo ele comanda tudo. Então aí você se predispõe, você tem que estar preparado para isso. As cobranças, né? Muitas coisas que você gostava de fazer, você vai ter que renunciar. Então, por isso que ele fala dessa torre, né? Se você for edificar uma casa, pensa muito bem, né? Porque é um compromisso, como se fosse um casamento, literalmente. Depois você não pode se arrepender, né? Você não pode casar e depois falar assim: ah, eu não quero mais. Não é assim que funciona. Aqui também é a mesma coisa, né? E aqui ele vai entrar num outro exemplo, no versículo 31. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então, o que ele está falando é justamente isso, né? O bem já venceu o mal, né? Satanás já foi derrotado, só que agora é só uma questão de tempo. Ele ainda, como nós ainda pregamos a igreja, né? Nós estamos pregando o evangelho, a salvação. Satanás também prega, entre aspas, o evangelho dele, que são as coisas desse mundo, né? São os prazeres desse mundo, são o conforto desse mundo, as coisas que a gente sabe que muitas dessas coisas pode te levar à perdição, né? Você vive uma vida de pecados e uma vida escravizada em pecados, como eu já passei no vídeo lá, aqui na série Beriana, o episódio de número 7, né? Como isso faz um mal na sua vida e vai te levando cada vez mais para baixo, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais distante da justiça de Deus. E se você morrer nessa condição, vai ser muito difícil, né? Você entrar em julgamento não tendo o Senhor Jesus como teu advogado, né? É você por você mesmo. E a Bíblia diz que nessa condição ninguém se salva, né? Porque todos somos culpados, todos somos pecadores. Se não tivermos
o, o argumento, se não tivermos, né, o argumento de, de, de exercer o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, né, que é a justificação dos nossos pecados, aí dificilmente você vai ser salvo. Né? Então, por isso, a nossa insistência em pregar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra, até o final. A igreja vai pregar o Evangelho até o final. E já estamos no final dos tempos. Né? Então, por isso, você tem que renunciar. Que lado que você quer escolher? Né? Então, Jesus ele pede compromisso. Ele pede atitude. Né? Então, você se vai se entregar nessas condições ou você vai querer a sua vida para si? Aí é você quem escolhe. Né? Então, ele está falando, um rei de 20 mil, né, você tem que enviar. Então, nós não podemos. O nosso Pai, o Senhor Jesus, ele vai haver o julgamento do mundo. Né? E o Deus é todo-poderoso. Né? O mal perdeu. O mal perdeu. Né? Então agora ele vai julgar os vivos e os mortos, não aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, não entrará em juízo, ou seja, você não vai ser condenado, não vai nem entrar em juízo. Mas o mundo lá fora vai, porque rejeitando a graça do Senhor Jesus, eles automaticamente vão estar vivendo pela lei. A lei é condenação de pecado. Né? A lei ela deu luz ao pecado e o pecado à morte. Literalmente, as pessoas não alcançam a graça, ou seja, não alcançam a salvação do Senhor nesse estágio, nessa condição. Ele está falando, o exército de 20 mil é o exército do bem, o exército de 10 mil é o exército do mal. Então, faça a paz, né? Envie emissários, né? Embaixadores, façam a paz, ou seja, né? Nós estamos nos entregando como se tivesse nos rendendo aos pés do Senhor Jesus, para que não sejamos destruídos. Então, ele está falando, olha, meu exército é mais forte, né? O bem é mais forte do que o mal. O, o mal não pode vencer o bem. Então, faça as pazes comigo, faça a paz, as pazes, né, comigo e tudo mais. Assim, é esse propósito de você aceitar. Então, se você sai da igreja igual eu saí, você começa a ficar cada vez mais parecido com as pessoas do mundo, que é o que ele vai falar aqui no versículo 34. Então ele fala assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar, desculpa, irmãos, restaurar-lhe o sabor? Né? Às vezes tem um trava-língua aqui. Né? Com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para terra, nem para o adubo, lançaram fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, assim, nós temos que ser sal, porque o sal é o que traz a diferença da comida. Né? Fazer uma comida sem sal, né? não, não tem graça. Né? Então, quando você põe sal, tempera, aí sim as coisas ficam gostosas. Né? Então, a o que ele está falando aqui é justamente isso. Nós temos que ser um povo separado, temos que ter as nossas atitudes diferentes das pessoas do mundo, porque agora a gente tem a luz, né? Vivemos sobre a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As nossas atitudes, os nossos atos não são iguais às das pessoas que vivem no mundo. Você ficar fora da igreja, você vai perdendo esse sal até você se tornar uma pessoa do mundo. Não tem diferença. Então Deus está falando aqui, né? O Senhor Jesus falando aqui. Tem que ter diferença, né? A gente não pode ter uma vida igual, porque a gente sabe que a nossa natureza humana é pecadora. Se a gente não tem um trabalho espiritual na nossa vida, a gente vai viver
como uma pessoa que nunca teve uma experiência espiritual, ou seja, ela está lá escravizada em seus pecados, fruto da sua natureza humana, pecadora. Todos, o homem tem essa condição. É uma condição miserável, justamente por ter pecado, né? Por ter entrou o pecado no mundo através de Adão. Então, a gente tem essa, sendo descendentes de Adão, a gente tem essa mesma natureza pecadora. Então, se você não fizer o trabalho reverso, para você se tornar uma pessoa separada, santificada significa separada, e que você tem a atuação do Espírito Santo que vai te moldando de dentro para fora, né, e vai arrancando essa natureza humana pecadora, sem esse trabalho espiritual, você vai ser um homem, uma mulher, com a sua natureza humana pecadora comum, entre todos que nascem nesse mundo, nascem nessa condição. Então nós temos que ser sal, tem que ter uma diferenciação, né? Tem que ter uma diferenciação. A pessoa, você não consegue vencer você mesmo se não for pela atuação do Espírito Santo. Então ele está falando, e no final ele fala: não presta nem para a terra, nem para o adubo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, assim, aí você, sendo igual uma pessoa do mundo, né, como é que Deus vai te defender? Né? Você age como uma pessoa do mundo, mesmo aceitando o Senhor Jesus, você age com os mesmos defeitos, os mesmos pecados de uma pessoa que não conhece o Evangelho. Então aí você perdeu o sal, não tem diferenciação, né? Então aqui é uma coisa importante que eu queria colocar nesse último vídeo, pela orientação do Espírito Santo, é justamente isso, né? Então não adianta. E a gente vê muita gente pregando o Evangelho agora na internet. O que está acontecendo? Brigas, né? A gente vê brigas e brigas e brigas. Um youtuber brigando com o outro, falando sobre doutrina, falando sobre escrituras, falando... Quer dizer, divisão. Não há unidade, não há corpo, né? E a gente vê que é um trabalho que não está gerando frutos, né? Eles querem que as pessoas se convertam, mas querem ser o próprio pastor dessas ovelhas na internet. Então ele se coloca como pastor e ele faz um curral para ele, que é aqueles seguidores, né, que vão dando visualizações e tal, e ele vai ganhando dinheiro em relação a essas visualizações, e ele fica ali. Então as pessoas passam a eleger aquele youtuber como um pastor deles, né? Até mulheres pregando o evangelho, né, no YouTube e tudo mais. E passa a liderar essas pessoas e retiram essas pessoas das igrejas, das congregações que eles estavam congregando normalmente, né? Todo o trabalho da igreja, os pastores, como nós somos falhos, nós temos defeitos, nós temos um defeito de fabricação, porque somos descendentes de Adão, né? Temos essa natureza humana pecaminosa. Todos os trabalhos vão ter problemas, assim como numa empresa, assim como num desporto, né? Não tem problema numa organização, um clube de time de futebol. Tem problema, são pessoas. É uma organização, ela é feita de pessoas. Uma empresa, ela tem problemas porque ela é uma organização, ela é feita de pessoas. A política, te vê aí
no Congresso Nacional. Tem problemas, é uma organização, é feito de pessoas. A gente vê, né, na qualquer esfera de organização que você pega, inclusive na igreja, é feito de pessoas. Vai ter problema. Mas o quão dispostos ou dispostos, né, estão essas pessoas para, para resolver esses problemas, para discutir no bom sentido e chegar realmente naquilo que o Espírito Santo direcionar. Aí que entra, né, a ação do Espírito Santo. É ele que vai direcionar, ele que vai falar, ele que vai consertar, né? Então tem muitos pastores que erram também. Só que existem pastores que vão à frente do púlpito e pedem perdão à igreja. E tem muitos pastores que nunca subiram no púlpito para pedir perdão para a igreja, mesmo sendo falho, como qualquer outro pastor, né? Então é sinal de humildade. É aquilo que eu falei. Você vai caindo da graça quando você perde a humildade, você perde a sinceridade, né? Você passa a seguir mais os seus próprios interesses do que o interesse do Senhor Jesus pela igreja. Então, assim, né, para o pastor vir na frente e pedir perdão para a igreja, isso é nobre diante dos olhos do Senhor, né? Isso faz com que o ministério cresça muito mais, né? Porque, assim como Moisés, né, a Bíblia diz que é o homem mais humilde do mundo, né? Ele realmente, esses homens, Davi também se humilhava muito na presença do Senhor, se dizia, eu não sou capaz, né, sou escravo do Senhor, né? E Moisés também, falando, eu sou gago, né, eu não tenho capacidade. Então, quanto mais se humilha o líder na presença do Senhor e também não se exalta, né, diante dos membros, diante do seu ministério, mais Deus o exalta, né? Então, os exaltados serão humilhados, né? Mas os humildes serão exaltados. Isso é uma lei espiritual, o Senhor nos dá. Então, esses YouTubers, então, estão pregando e estão criando as suas próprias igrejas. Aí ele cria aquele curral, que é aquele número de seguidores, né? Coloca ali no aprisco ali, né? E aí ele vai alimentando, ele vai pregando, vai falando, vai direcionando, mas ele pescou em aquário, né? Então, quer dizer, trabalho lá atrás, os pastores, os obreiros, tudo, converter aquelas pessoas que estavam cuidando, ele foi lá, lança uma palavra de tropeço, a pessoa cai, faz a pessoa sair daquela denominação. Não é você que vai falar se a pessoa tem que sair de uma denominação ou ir para uma denominação outra ou ficar em casa. Isso é ministério do Espírito Santo. Deus vai falar com a pessoa para onde ela tem que ir e vai confirmar isso várias vezes. A pessoa tem que perguntar. Deus ele não deixa de responder, né? Tudo que for perguntado, ele te responde. Às vezes há um silêncio, depende do propósito de Deus, há um silêncio, mas ele vai te responder no tempo certo, né? Então, é isso que eu queria deixar, irmãos, que a gente tem, sim, realmente, nós somos um corpo, nós somos um membro da igreja, cada irmão, e a gente tem que congregar realmente, hoje a gente tem a tecnologia que nos facilita, mas a igreja ela sempre vai funcionar organicamente. Então precisa ter o encontro, precisa ter as reuniões, precisa ter o direcionamento. Então o anjo da igreja, que é o pastor, né, o líder, ele é usado por Deus para fazer esse trabalho de ajuntar as ovelhas, de cuidar, de alimentar espiritualmente, né? Então eu aqui não quero arrebanhar ninguém, eu quero incentivar as pessoas a desintoxicar a mente das pessoas
dessa coisa de YouTube, internet. Estou fazendo um trabalho de desintoxicação. É tóxico. O que as pessoas falam, aquilo acaba matando a planta, né? Matando aquela planta que foi semeada, aquela semente que germinou, que é um veneno, né? Que é colocado pelo inimigo. Então aqui a gente está fazendo o trabalho inverso. A gente está incentivando as pessoas a serem sinceras e ajudarem no seu ministério, na igreja que você congrega, não abandonar as reuniões, saber, né? Algumas coisas foi apontado aqui pelo Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que está falando, né? Ele não está ofendendo ninguém, ele está chamando as pessoas a refletirem para correção, mas não condenando, né? Então a gente acaba sendo um pouco desse canal também, né? Porque Deus, muitas das vezes, às vezes precisa daquele menorzinho, daquele mais insignificante que vai falar, entendeu? Deus vai usar esse para falar, né? Não, às vezes, as pessoas querem ver de alguém grande, de alguém notável. Não, Deus vai usar os pequeninos mesmo. Estamos no final dos tempos. A gente não tem muito tempo. Então, aqui, outra coisa que eu queria colocar para encerrar o vídeo, e eu vou compartilhar a tela aqui, é justamente que o pessoal tem falado aí, atacado muito, né? Atacado muito em relação à sociedade secreta. Então eu vou iniciar a gravação aqui, os irmãos me acompanhem. Então aqui eu baixei, eu entrei lá no estatuto da igreja, né? Então cada igreja tem a sua convenção, né? Hoje elas são organizadas em convenção, as igrejas, para não perder a unidade, elas se organizaram dessa forma. Então eu fui lá no Estatutos, aqui está no artigo 9º do Estatuto da Convenção Geral, e é bem claro, né? Está escrito aqui, é vedado aos membros da CGADB, né? Aí ele vai falando aqui tudo que é vedado, abrir trabalho em outra região eclesiástica, tal, né? Exercer medida, eles podem sofrer aí medida disciplinar, tal, ele vai falando aqui. Mas aí eu queria destacar aqui o artigo 9º, inciso 3 aqui, vincular-se a qualquer tipo de sociedade secreta. Então, isso mostra como as pessoas atacam, né, uma instituição e não vão a fundo, né, não tem a revelação do Espírito Santo, porque já entra naquela condição de atacar pedra. Nós vivemos sob a graça de Deus. É outro sacerdócio de Melquisedeque. Então, é o Evangelho do Senhor Jesus. Ele veio para salvar, não para condenar. Estamos no período da graça. Então, teve problemas no passado em relação a isso, e a igreja ela acordou por obra do próprio Espírito Santo e foi colocado no estatuto da igreja que não pode participar de sociedade secreta. Está no estatuto. Então Deus ele trabalha de uma forma muito inteligente, porque se a instituição, né, através dos pastores se reunirem e colocaram no estatuto da igreja, quem quebrar essa regra, automaticamente ele vai ser cortado da igreja. Ele vai ser cortado da comunhão da igreja. Ele pode mentir, ele pode omitir, pode esconder, mas de Deus tudo está aberto, né, aos olhos de Deus, né? Nada
Ninguém pode se esconder, né? O Senhor, ele vê tudo, né? Ele sabe de tudo, todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Não há o que você possa se esconder, né, da consciência do Senhor. Ele sabe, pelo próprio Espírito Santo, a onipresença do Senhor. Então, assim, esse problema da sociedade secreta já foi resolvido. Porque se você colocou no estatuto da igreja que não pode, é proibido, né, qualquer um que transgredir essa lei, esse mandamento, né, que está aqui no estatuto, faz parte, condição única para você, faz parte da sua condição para você ser participante, ser membro, né, desse corpo, que é a igreja, não se vincular a nenhum tipo de sociedade secreta. Se as pessoas, se elas transgridem isso, não é problema da igreja, né? É problema de Deus, né? O machado está à raiz, está à porta, né? Para que sejam cortados, né? E lançados no fogo. Então não é brincadeira, né? Não é brincadeira. O Espírito Santo, a igreja já fez, né? Já colocou isso, porque a guerra entre Deus e Satanás é uma guerra de direito. Então, está lá no estatuto da igreja, é proibido participar de qualquer tipo de sociedade secreta. Então, qualquer membro, qualquer líder, pastor, obreiro, presidente de convenção, seja quem for, estiver fazendo isso, está omitindo, né, ele não coloca a sua vida na luz, né, ele quer enganar as pessoas, mas ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, ao nosso Pai Celestial, ele não engana. Então vai vir um jugo sobre ele. Por quê? Porque está no estatuto da igreja, né? Ele vai ser cortado, vai ser dado um tempo. É assim que Deus trabalha. Ele vai dar um tempo para a pessoa se arrepender. E aí, se a pessoa não se arrepende, ele é cortado da comunhão da igreja, né? Ele é cortado da comunhão da igreja. Então, o Espírito Santo se retira e ele é cortado da comunhão da igreja, né? Ele é perigoso, né? Ele pode se arrepender, pode mudar, mas enquanto ele estiver nessa condição, ele está perdendo a sua salvação, sua própria salvação, mesmo sendo um líder, um pastor, um presidente de convenção estadual, regional, né? Pode ser até o presidente da convenção nacional. É dado um tempo para que ele se arrependa. Por isso que a gente não deve tacar pedra. A gente tem que orar e pedir para que o Espírito Santo dê o arrependimento. Mas se a pessoa não quiser, ele vai ser cortado da comunhão. E aí, ele sendo cortado, ele cai em pecado. Caindo em pecado, ele se envolve em escândalo. Por isso que vem o escândalo. A pessoa é cortada espiritualmente. Quando ela é cortada da comunhão, ela é cortada espiritualmente, o Espírito Santo se retira, ela volta na sua natureza humana, pecadora, pecaminosa, e aí ela não consegue controlar os seus impulsos e tudo mais, até que ele cai em pecado, e aí esse pecado passa por um tempo, acaba gerando um escândalo, né? Por isso que fala, fulano fez isso, fulano fez aquilo, inacreditável, como isso pôde acontecer? É que a pessoa já foi cortada da comunhão, e aí ele foi lançado fora, nas trevas exteriores, né? Então ele acaba ficando 7 vezes pior do que antes de ter sido convertido, né? Porque aí ele é jogado nas trevas exteriores e estará sob maldição. Sob maldição ele vai receber um monte de espíritos ali, né, das trevas que vão forçar ele a pecar e escandalizar a si mesmo. É isso que o inimigo quer. Ele quer
envergonhar a igreja, mas essa pessoa já foi cortada da comunhão, porque o trabalho já foi feito aqui, né? Está no estatuto da igreja. Faz um tempo que eu peguei isso aqui, né? Eu não entrei mais nessa página aqui, mas aqui tá a resposta. Então, vocês podem ver, irmãos, que tudo, a igreja é do Senhor, né? Tudo a paixão que o Senhor Jesus tem pela sua igreja. Ele fala, minha igreja. Né? Não é assim, a igreja não é uma organização. A igreja é uma organização espiritual. Acontece as coisas, mas Deus entra com a providência, Deus entra com o livramento, né? Deus entra com todas essas coisas. E a gente vê o pessoal atacando na internet, falando, é isso, aquilo, mas não apresentam um documento, não apresenta o documento, entendeu? Então aqui eu estou mostrando um documento oficial, né? Quando você faz uma organização, né? Uma instituição religiosa, tudo, você tem que montar um estatuto, tudo mais. Tudo passa a ser a Constituição, como se fosse a Constituição do país, passa a ser a Constituição daquela organização, o estatuto. Tudo que está escrito ali tem que ser cumprido. É uma ordenança. Né? Então, as pessoas mentem, as pessoas fingem. Então, assim, a pessoa que faz isso, ela está correndo atrás do seu próprio interesse. Tudo bem. Mas dizendo aqui que a igreja é um organismo espiritual. E quem é o dono é o Senhor Jesus. Então, toma cuidado. Toma cuidado. Porque ele fala, eu sou o exército de 20 mil. Você vai vir contra mim? Você vai conspirar contra mim, né, dentro da minha igreja? Então, tem que tomar muito cuidado. Cada um faz o que quer. Mas a igreja, ela é separada, ela é santificada. Ela tem a presença real do Espírito Santo. A igreja verdadeira, ela tem. Né? Ela tem a presença do Espírito Santo. E aquele que pecar contra o Espírito Santo, nesse caso mentindo, né? Mentira é um pecado espiritual. A mentira é um pecado espiritual. E aí o nosso Deus, ele dá tempo a pessoa se arrepender. Aí depois, quando vem o julgamento, a pessoa ser cortada da comunhão, porque não pode, a luz não pode viver junto com as trevas. Nesse caso aqui é que tem essa determinação e tem que ser cumprida. Né? Antigamente, no começo, não tinham se atentado para esse assunto, né? Achava-se que não tinha problema, mas causa implicações, problemas espirituais dentro da igreja. Então tem que separar, não pode participar. Se quiser ir, pode sair, pede para sair da igreja, fala, ó, não quero mais, tal, sai, e aí você vai viver sua vida, vai fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas quando você se torna membro dessa instituição, você tem que seguir o estatuto. Se no estatuto está dizendo que não pode, então todo mundo tem que seguir essa norma, porque foi colocado ali com o intuito de santificar a igreja, deixar a igreja seguir o único propósito é o Senhor Jesus e o seu evangelho, né? Genuíno, né? Que deve ser soberano dentro da igreja. Não pode ter nenhuma interferência espiritual. Então, é por isso. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E aqui na internet, sempre atacando, sempre falando, tal, mas não vão a fundo, são superficiais, não saem, né, da cadeira, né, estão aí confortáveis nos seus lares e tudo, fazendo vídeos, mas não saem, né, não vão a campo. Então, tem que entender, tem que aprender, tem que pesquisar, mas na internet é uma fonte de pesquisa, mas tem a parte que você tem que sair de casa e contactar as pessoas, falar, conversar e tudo mais, aí você vai ver realmente o que acontece, não só atrás
na tela de um computador, né, irmãos? Então, aqui eu encerro essa série, estou muito feliz. Não foi fácil, batalhas espirituais, principalmente nos vídeos ali que eu fui falar de Satanás, é pesado, viu? É pesado, porque Satanás ele é astuto, né? Ele é astuto, né? Então ele é uma guerra de direito, né? Então ele está falando de mim, então deixa eu ver o que que é. Então ele vem com uma presença, tá falando de mim, tá falando o meu nome, então tá me chamando, tá invocando minha presença, né? Então aí vem é uma batalha, irmãos, é uma batalha. Por isso que eu digo, se você não tem, se Deus não te dá esse dom, não envia o Espírito Santo, a pessoa não consegue, não consegue. É batalha espiritual forte mesmo, 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 né? Então assim, aí você vê algumas pessoas na internet pregando por heresia, e o algoritmo joga os vídeos deles lá no topo, né? Para todo mundo assistir aquilo e todo mundo ficar contaminado, né? A gente briga contra o sistema, a gente briga, nós não somos desse mundo, né? A gente tem uma batalha espiritual, a gente briga contra o sistema, no bom sentido, né? A gente é passível de boicotes e tudo mais, então é difícil. Mas assim diz o Senhor, tendes bom ânimo, eu venci o mundo, né? Venham perseguições e tudo mais, assim, mas é difícil. O trabalho espiritual, esse aqui, eu pude ver, assim, já passei por vários, né? Quando a gente vai fazer um trabalho evangelístico, quando a gente vai fazer uma festividade, que a gente vai ensaiar as músicas e os hinos e tudo, né? Tem todo um trabalho com jovens e tem uma batalha espiritual, né? A gente tem que estar concentrado, tem que orar, tem que estar, sabe, santificado, sabe? Tem que estar preparado para isso. Não é fácil, não é fácil. Qualquer coisa que você vá fazer, o inimigo se levanta sempre para tentar impedir. Ele é o obstáculo, né? Sempre é o obstáculo, né? Você tem que transpassar, atravessar, né? Pela sua fé, né? No Senhor Jesus, né? Você fala, não, o Senhor Jesus venceu, eu vou vencer também. Mas não é fácil, né? Então, como eu falei, em muitos vídeos à noite, cansado, tudo, o Espírito Santo tem que falar, e a gente se entrega mesmo, né? Mas assim, a gente vai ver poucos anos aqui, diante de uma eternidade, do que é isso, né? E a gente a gente vai lembrar disso lá, né? Puxa vida, e quando a gente, Paulo diz, né? Quando a gente vê a maravilha, quando a gente vê as coisas inefáveis, as maravilhas, né? Tudo que Deus preparou, né? Que vai ser revelado, a gente vai ficar até com vergonha de. É isso que a Bíblia diz, a gente vai até ficar com vergonha de não ter feito mais. Nossa, se eu soubesse que era assim, você recebeu um presente tão grandioso, mas você fica até constrangido. Você fala, nossa, eu poderia ter dado mais, eu poderia ter me esforçado mais, no sentido de entregar, sabe, a vida mesmo, né? De você fazer as coisas por amor ao Senhor, né? Então, de perder umas horas de sono, de orar mais, de poder participar mais, né? De poder ajudar mais, né? Nos trabalhos nas ações sociais, no trabalho com os jovens, no trabalho com o ensino do estudo bíblico na igreja. Então, assim, a gente tem muita coisa, né? Então, Deus chama cada um de acordo com o seu propósito, mas a gente vai ficar envergonhado do que a gente vai ver no futuro e ver essa vida curta que a gente vive aqui e fala, puxa vida, a gente
tanto compromisso, né? A gente trabalha tanto. Hoje o mundo secular puxa muito o seu tempo, puxa muito a sua atenção, e você tem que se desdobrar e tudo mais. Mas vale a pena, irmão. Vale a pena porque a gente sente a paz no coração que a gente está fazendo a coisa certa, sem julgar ninguém, sem condenar ninguém. Agora a gente vive a graça de Deus. A gente oferece a salvação. É isso que a gente de graça a receber e de graça a dar. Então, que o Senhor abençoe todos que chegaram até aqui, todos que se empenharam. Então é isso. Não deixe, não abandone a sua igreja, não abandone a sua congregação. Você que saiu da igreja, eu sei o que você está passando, né? Eu passei por isso também. Deus está te esperando como filho pródigo, né? Esperando de braços abertos, né? E nenhum dos seus pecados será lembrado se você vier com o seu arrependimento sincero, verdadeiro. Deus não, coração quebrantado e contrito não será rejeitado pelo Senhor. Isso você pode ter certeza. Então é isso. Agradeço a todos, né, que nos acompanharam até aqui. Que o Senhor abençoe. Agora vou colocando assuntos seculares, alguma coisa espiritual. Eu me coloco à disposição do Senhor para ser um canal aqui, para falar aquilo que Ele quer, né, nessa mídia, nesse meio aqui que a gente está utilizando. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Damos graças a Deus por um cumprimento, mais um cumprimento desse propósito, dos propósitos de Deus, e a gente se vê aqui no canal. Amém?